façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Outro vídeo inacreditável, que foi veiculado ontem, é da ministra Rosa Weber, que agora não é mais presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela se aposentou compulsoriamente, porque deu a idade limite dela. E a gente tem uma declaração que deixa qualquer pessoa sã, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, de cabelo em pé. Vamos colocar agora esse discurso dela. Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Ministro Alexandre rezou para Nosso Senhor Satanás. Que é a coisa mais companheiro insubstituível. E para dar ainda o tom dessa companheiragem, né, eu queria colocar para vocês, né, a realidade das pessoas que acho que na cabeça, né, tresloucada e sádica desses ministros do Supremo Tribunal Federal devem aplaudi-los. Então, o Monark, né, saiu agora a matéria no Brasil Sem Medo e em vários outros canais. Estou exilado por perseguição política, sim, buscando refúgio, buscando fugir da ditadura, buscando restabelecer a construção do seu patrimônio, perseguido, cerceado, bloqueado, né, contas congeladas. E não é só o Monark, né? O próprio Paulo Figueiredo, o Constantino, né? Pessoas que têm família, pessoas que sofrem com essa tortura diária perpetrada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí entra a questão, né, Paulo? O nível de sadismo representa o distanciamento da realidade social que vivemos. É um negócio que só vai ser furado institucionalmente se a gente tomar as medidas adequadas. E extra-institucionalmente, povo na rua. Se tem uma coisa que não dá para Globo fingir que não existe, é 1 milhão de pessoas na Paulista. Se tem uma coisa que a CNN não pode encobrir, é milhões de pessoas no Brasil inteiro se mobilizando contra esse discurso sádico dessa mulher sádica. Eu brinco que ela é que nem pum de elevador, né? Ficou quietinha o tempo todo, né, durante o Supremo Tribunal Federal, não apareceu muito em entrevista, Twitter, que nem Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, não foi para a Uni falar que venceu o bolsonarismo, mas também é mortal. Né? Peido de elevador é assim, né? Silencioso, mas mortal. Então, é só para a gente ter noção do nível de delinquência intelectual e sadismo dos ministros, até mesmo dos silentes que lá estão. Eu acho que talvez tenha uma explicação alternativa. Ela falou que ela visitava as unidades prisionais com o ministro Alexandre e ele era aplaudido. E talvez, eu gosto de dar o benefício da dúvida, talvez seja verdade. Só que vocês estão imaginando que eles visitaram a área onde estavam presas as pessoas do 8 de janeiro, e eu imagino que eles tenham visitado as alas onde estavam presos os traficantes de droga. E aí, sem dúvida nenhuma, o Alexandre de Moraes tem que ser aplaudido por eles, né?
aliás, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se você é traficante, palmas para o Alexandre, palmas para a Rosa Weber, palmas para todos eles, que realmente têm tornado a vida desses caras muito mais fácil, né? Bom, eu sempre tenho dito, e falo isso, já tive essa discussão aqui na semana passada, ou retrasada, com a Adriles, sobre o descasamento entre o mundo onde esses caras vivem e o mundo onde nós, pessoas mortais, vivemos. Eu digo para vocês, e eu reafirmo, porque eu converso com essas pessoas, eu presto atenção no que elas dizem publicamente. A gente tem que ouvir o outro lado, tem que tentar sair da bolha. Eles têm a convicção de que estão mandando bem. Esses caras têm a convicção de que estão mandando bem. Mais do que isso, eles se acham heróicos. Eles acham que estão salvando o Brasil. Por isso que quando o desembargador Sebastião Coelho vai lá e fura a bolha deles dizendo o Brasil odeia vocês, eles entram num estado, claro, de dissonância cognitiva, sem dúvida nenhuma. Eles entram num estado de dissonância cognitiva de não, isso é uma minoria que nos odeia. A maioria nos adora. Mas se ele parar para pensar, na visão dele, ele ganha prêmio do ano dos veículos de imprensa, ele vai e tem um monte de senador, deputado, batendo nas costas dele, etc, etc. Eles conseguiram tudo que queriam, derrotaram o bolsonarismo, nas palavras do Barroso, né, do outro ativista que nós temos lá dentro. Eles conseguiram calar e silenciar vários jornalistas, conseguiram exilar o que eles não conseguiram prender, conseguiram gerar um clima onde a população morre de medo de ir às ruas, os empresários morrem de medo de financiar qualquer iniciativa relacionada à direita, os políticos, os parlamentares morrem de medo de falar sobre esse assunto, porque sabem que não tem imunidade parlamentar. Os governadores de oposição morrem de medo de qualquer ação, porque eles conseguiram afastar até o governador do Distrito Federal na base da canetada. Conseguiram caçar mandatos de parlamentares, conseguiram prender o Daniel Silveira. Então todo mundo, eles colocaram uma tática meio medieval, né? Eles colocaram várias cabeças na porta do castelo e geraram o efeito desejado. Eles colocaram as cabeças e geraram um efeito desejado de medo. Hoje a população está amedrontada. E eu falo isso sem orgulho. Quando eu converso com jornalistas, eles estão amedrontados. Ontem eu conversei com alguns deputados para tentar entender um pouco de como é que estava o clima no Congresso, porque eu estou achando muito interessante, sim, essa revolta do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que isso seja pouca coisa. Eu acho que a obstrução de pauta joga o assunto para o centro da discussão. Eu acho que o Congresso precisa agendar, usando o termo técnico, essa discussão lá dentro. E a obstrução de pauta é uma forma muito importante de fazer isso. Quando eles fazem uma PEC que reverte o que o Supremo Tribunal está fazendo, esse não tem efeito prático. Eu explico por quê. Uma PEC, no caso, não, foi uma lei, né? Uma lei ordinária. Não tem muito efeito prático. Mesmo que fosse uma PEC, o que quer que seja, porque no final das contas a última palavra de decisão cabe sempre ao judiciário. Então o judiciário vai pegar e vai dizer que é inconstitucional e o Congresso vai ser absolutamente ignorado. Mas o mais importante dessa história não é isso. É o fato de que finalmente os poderes estão de alguma forma se confrontando. E isso só está acontecendo com a permissão e anuência, e esse é um movimento. As pessoas precisam observar os movimentos. Isso só está acontecendo com a anuência do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. E, claro, do Arthur Lira também. Atenção para o gato na live. Então, isso é uma coisa que a gente deve observar nesse momento. Quando um grupo de deputados, 22 frentes parlamentares, apresentam uma PEC que, longe de ir perfeita, cria mais uma limitação para o STF, isso deve ser visto com bons olhos. Agora, o que está faltando nesse componente? O que está faltando é a pressão popular. E é por isso que todos nós aqui, justiça seja feita, mas talvez só nós aqui, estejamos defendendo há bastante tempo que o povo volte para as ruas. Por quê? Porque se nós tivéssemos uma pressão popular grande contra o STF, isso fortalece os senadores de oposição, isso fortalece essas frentes e enfraquece o Supremo Tribunal Federal. Então, nesse momento, nós precisamos, sabe aquela coisa de escola, quando a gente fica,
vai deixar? Esse é o momento do povo pilhar os nossos deputados. Exato. Esse é o momento da pilha. Esse é o momento das pessoas darem força. Porque Paulo, o Brasil tem jeito. Eu falo assim, depende do que você quer dizer tem jeito. As melhoras podem ser incrementais. A gente não chegou nessa situação horrorosa do dia para a noite. As melhoras podem ser incrementais. E eu tenho convicção de que não virá da Azul, virá de uma tensão interna do próprio sistema. Porque eu seria louco se eu achasse que nós tivemos uma condução de processo adequada, para dizer o mínimo aqui, não derrubar o fio diário, em 2022, e achar que em 2026, onde eles controlam tudo e muito mais do que controlavam antes, agora nem Forças Armadas, também não serviram pra porra nenhuma, mas nem Forças Armadas ali supervisionando o processo, não tem mais nada, eles controlam tudo. Eles têm mais ministros, eles têm mais poder, que alguém achar que em 2026 vamos resolver através da 2004, isso é insano. Uma pessoa, tese do Bolsonaro, não, do 4 anos a gente vai resolver. Vai resolver o quê, meu filho? Nem elegível você é. Os caras controlam mais instrumentos do que controlavam antes. E você acha que você vai resolver do ponto de vista eleitoral? Isso é loucura. Isso é efetivamente loucura. Então, qual é a alternativa? A alternativa é fomentar tensões dentro do sistema. A solução não vai vir de fora para dentro. Não vai ser uma explosão, vai ser uma implosão. E o que a gente pode fazer é botar gasolina na fogueira. E eu vou agora fazer aqui a ressalva óbvia de que eu estou usando uma metáfora, porque senão vão dizer que eu estou mandando tacar fogo no Congresso. Então eu vou fazer aqui a ressalva evidente para qualquer um que tenha... Mas, Paulo, sim, para qualquer pessoa. Não dá. Agora, Paulo Figueiredo manda... Já tem gente dizendo que eu incentivei guerra civil quando eu disse que a polícia tinha que enfrentar bandido. Então agora... a polícia tem que passar cerol em terrorista. Pô, tá certo, o cara tá atirando em você tem que fazer o quê? Você tem que atirar e matar. Então, assim, mas hoje em dia eu falo óbvio muitas vezes para evitar maus entendidos. A gente tem... faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.